Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se você estivesse entrando no mundo das animações, ou seja, produzindo a sua própria animação, só para ser destruído pelo seu próprio marketing? E perder completamente a chance de ter a sua animação sendo assistida pelo grande público, pelo menos na época em que ela estava para lançar. E mesmo que por sorte, com o tempo, a sua animação tenha caído na graça das pessoas, o que importava no momento era quando ela estava sendo lançada. Meio que esse é um resumo perfeito da situação que Sapatinhos Vermelhos e os Sete Anões se encontravam. Um desenho que foi completamente destruído pelo próprio marketing do filme. Para você entender melhor isso, eu preciso dar um pequeno resumo sobre o filme, só para você não ficar perdido, tanto quando eu falar da polêmica que o filme se envolveu e quando eu entrar mais a fundo nessa questão toda. Sapatinhos Vermelhos conta a história da Branca de Neve. Sim, isso aqui é uma releitura da Branca de Neve e não, isso não deu problema com a Disney, porque, se eu não tô enganado, Branca de Neve da Disney também é uma releitura de um clássico bem mais antigo, sim, bem mais antigo do que o filme da Disney. Então, relaxa. Mas enfim, a história fala sobre a Branca de Neve que estava em busca de descobrir o que aconteceu com seu pai, que desapareceu logo depois de se casar com a nova rainha, que é a sua atual madrasta. E na busca de conseguir alguma pista de onde ele pode ter parado, a Sapatinhos Vermelhos, ou a Cinderela, você pode chamar como quiser, encontram sapatos que não só deixam ela magrinha, porque no caso ela é uma personagem gordinha nesse filme, mas também deixa ela no suposto auge da beleza mainstream, por assim dizer. E com beleza mainstream eu quero dizer uma beleza que vai agradar a esmagadora maioria das pessoas. Enfim, depois que ela calça esse sapato, ela tem que fugir da madrastra dela, que fica pô da vida porque ela pegou esses sapatos mágicos. E nessa fuga ela acaba encontrando 7 anões verdes. Anões esses que na verdade são 7 antigos heróis daquele reino, que foram amaldiçoados não pela bruxa do 71, mas uma outra bruxa. Porque no meio de uma das missões de herói deles, eles acabaram achando que essa bruxa que era do mal. Porque eles olharam pra bruxa, julgaram pela aparência em relação à bruxa e aí achou que ela era do mal. E por causa disso ela amaldiçoou eles com uma das maldições mais criativas que eu já vi nos últimos tempos, mas que depois a gente comenta sobre isso. O ponto é que essa maldição meio que só vai se desfazer se eles receberem um beijo da garota mais linda do reino. E eu racho o bico porque o Merlin, um dos protagonistas, fala: "Mas quem é que vai me beijar com esta cara?" Isso sempre me tira risadas porque eu já vi uma princesa literalmente beijar um sapo. Mas enfim, a história segue com eles tentando ajudar a Sapatinhos Vermelhos, que é como ela se chama ali ela realmente adota esse nome, a achar o pai dela, mas é óbvio que estava na intenção dela beijar eles para poder desfazer a maldição. E não ironicamente, isso é um excelente resumo da obra para eu poder finalmente entrar na parte da polêmica. E é o seguinte, como eu já falei no começo do vídeo, e assim, eu não sei se eu mencionei no começo do vídeo, mas essa é uma obra que veio de um estúdio coreano. E em um dos posters de divulgação em inglês, tava basicamente o seguinte: imagine se a Branca de Neve não fosse tão bonita quanto ela costumava ser nas outras histórias, que você já está acostumado a ouvir. E aí, ao lado dessa frase tinha uma versão da Cinderela, magrinha, bonitinha, e outra gordinha e normal. E meu amigo, isso deu uma polêmica. Eu sei que hoje em dia a internet fica doida por qualquer coisinha, mas acredite em mim, antigamente não era tão diferente assim não, tá? E querendo ou não, a ideia que esse negócio passa é muito errada, sabe? Mas assim, fica aquela coisa, como é possível que isso tenha sido aprovado? Como diabos eles olharam pra isso aqui e falaram: não, isso aqui não dá certo não. Como diabos eles olharam pra esse marketing aqui e falaram: isso aqui tá bom, pode postar isso aí. Eu acho que nem hoje em dia que as pessoas começaram a romantizar a obesidade, esse negócio pegaria bem, sabe? E procurando sobre isso, uma das respostas que eu encontrei era relacionado à diferença de linguagem, já que cada idioma tem as suas próprias palavras e frases que têm o seu significado que funcionam bem mais no seu próprio idioma, o que faz a gente ter que adaptar para nós. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o ditado: a vida não é um morango. E isso não tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem adaptações disso, mas a literal frase lá não vai fazer sentido para eles. Então provavelmente o que pode ter acontecido é que quando o pessoal da América estava adaptando o texto em coreano, eles mudaram e não pegaram a ideia certa. Mas mesmo que isso seja verdade, ainda assim não faz sentido. Mesmo que a adaptação tenha sido, mesmo que esse tenha sido o problema, a questão de diferença de língua, como as pessoas olharam para eles e falaram: não, é isso aí mesmo, tá certo. Mas ainda tem uma questão bem complicada, porque se você olha o primeiro trailer, e obviamente se você já viu o filme, você sabe que ele não tem nada a ver com essa descrição. Só que é aí que tem um pequeno probleminha, já que já teve a
já que em uma das declarações do diretor, dos produtores na verdade do filme, a ideia inicial do filme era meio complicada e meio que vendia justamente essa ideia, já que era basicamente 7 heróis que foram transformados em anões precisam recuperar um sapato que tá na posse de alguém que ganhou peso demais, sabe? É meio esquisita essa descrição inicial da história, sendo uma das descrições. E também, na época, os teasers que tinham eram um pouquinho provocativos, vamos dizer assim. O negócio era meio quente, sabe? O que colaborava para as pessoas ficarem: este filme está dizendo que se você é gordo, você é feio, lixo. Só que, como eu já falei, esse marketing era em inglês, ou seja, o filme já tinha sido dublado para a língua inglesa. E aí veio a resposta da dubladora da protagonista. Inclusive, curiosidade foda, sim, acabei de copiar o Clark. A dubladora em inglês da protagonista de Sapatinhos Vermelhos e os 7 Anões é a mesma dubladora de Nimona. Fim da curiosidade foda. Enfim, ela veio no Twitter e falou: pô, rapaziada, não é assim que o filme é não, tá ligado? Se fosse assim eu não tinha nem participado. O bagulho é bom, confia. Só que é aquilo, mesmo a própria dubladora chegando e falando isso, o estrago já estava feito. As pessoas já tinham feito o pensamento dela sobre esse filme. E acredite em mim, é muito difícil alguém mudar o pensamento depois que já tem uma opinião muito formada. E a imagem do negócio já não estava muito boa, e toda a polêmica só afundou o nome do filme ainda mais. Mas aí fica aquela dúvida: quem já assistiu o filme sabe que a coisa não é bem assim, mas quem nunca viu fica com aquela dúvida: nossa, mas então o negócio era assim tão problemático? A resposta é um grande e gigantesco não. É até bizarro esse filme ter tido esse marketing tão destrutivo pra ele, quando todas as mensagens que ele passa é muito boa, e até mesmo a crítica que ele faz é de uma forma bem feita, e não chega a ser extremamente forçado. Na verdade não chega a ser nada forçado, mas eu vou chegar no ponto da crítica. Mas enfim, bora começar pela própria personagem principal, que ela não liga nem um pouco de ser gordinha. Na verdade, ela é completamente satisfeita com o corpo dela. Mas aí fica aquela coisa: nossa, mas ela não usa os sapatos lá e não sei o que. Então, ela só usa os sapatos porque ela sabe que com aquela aparência ela vai conseguir muito mais ajuda do que com a aparência dela normal. Tem até umas cenas no filme que mostram essa diferença de como ela é tratada com a aparência usando os sapatos e com a aparência de quando ela não tá. E de novo, já vou chegar na crítica que esse filme faz sobre a questão de como você é tratado dependendo da sua beleza, mas calma aí que eu chego lá. Então, no final das contas, a personagem que deveria se sentir inferior ou coisa do tipo por ser mais gordinha, não tá nem aí pra isso. Ela só usa os sapatos e veste, entre muitas aspas, essa aparência unicamente porque ela quer achar o pai dela, e é aquilo, ela tá disposta a fazer o que for necessário. Mas no final, ela é completamente satisfeita com quem e como ela é. Mas aí fica aquela coisa, ué. Só que a gente tem o Merlin, que é o segundo protagonista, que, tirando a parte que ele tá com o efeito da maldição, ele é considerado muito bonito. Só que por mais bonito que ele seja por fora, ele é horrível por dentro, já que ele só liga pra beleza. Não é à toa que eles estão amaldiçoados porque o cara julgou a bruxa, não por ela ser uma bruxa, mas pela cara dela, tipo, meu Deus, bruxa é horrível, ataque a bruxa. Se não fosse por isso, eles estavam de boa. E o filme inteiro é sobre justamente o Merlin aprendendo a ser melhor por dentro, vendo que não se limita só à beleza por fora da pessoa, que às vezes ela pode ser a coisa mais linda que seja, mas por dentro é horrível, e é isso que acaba importando no fim do dia. Porque querendo ou não, todo mundo envelhece. Se hoje você é o auge da beleza, isso não significa que você vai ser assim com seus 70, 80 anos. Então a mensagem que passa é muito bom. É tanto que tem uma hora que ele é beijado pela Branca de Neve usando os sapatos, ou seja, na forma beleza mainstream dela, e a maldição não se desfaz. Mas quando ela beija ele na forma real dela, a maldição se desfaz. E lembra que eu falei sobre a crítica dessa questão de que, querendo ou não, a vida pra você é mais fácil dependendo do nível de aparência que você tem? Quanto mais bonito, muito mais fácil e muito mais tranquilo vai ser a vida e as coisas pra você? O filme deixa isso muito claro. Eu não acho que chega a ser uma crítica, eu acho que é mais uma exposição do quão real é isso, tá ligado? A crítica é mais em você ver que não significa, aparência não significa tudo, e que a personalidade da pessoa acaba sendo o que realmente importa, sobre quem ela é por dentro e tudo mais. Mas ainda assim, o filme ele não endemoniza essa coisa de quem é bonito e não sei o que, porque no final das contas, não tem como negar, beleza vende. Já que a empresa que fez esse filme é coreana, eu acho que é justo usar outro exemplo de outra empresa que também começou nesse mercado e teve um marketing bem complicado, que de certa maneira acabou sendo bom. E eu tô falando de Stellar Blade. O jogo no geral é muito bom, ele tem uma boa gameplay, a história é legal, os personagens no geral são bons, mas todo mundo sabe que esse jogo só ganhou a fama que tem por causa da protagonista.
a Ivy, apesar de que eu acho a Raven muito mais bonita, mas aí é questão de gosto. Mas esse jogo só teve todo o bafafá, de novo eu usei esse termo, meu Deus do céu. Mas enfim, só teve todo esse rebuliço porque a personagem principal era uma baita de uma gostosona. Se ela fosse uma personagem genérica, ou um cara genérico, ou qualquer coisa, ninguém ia se importar. Esse videojogo ia ser deixado completamente de lado. Isso vale não só pra toda a época de lançamento, mas quando ele lançou também. As pessoas foram jogar porque a personagem é bonitona, e acabaram ganhando um jogo que na grande maioria foi bem visto. E sim, esse vídeo inteiro foi só uma desculpa por eu falar de Stellar Blade pelo menos alguma vez nesse canal. Mas enfim, é um filme que não é ruim, é muito bom, é divertido, passa boas lições, tem personagens divertidos, engraçados, mas foi completamente destruído pelo marketing do filme, algo que é extremamente importante, sabe? Eu sei que hoje em dia tem essa coisa de, o marketing ruim pra chamar atenção, mas cara, no final do dia, o que realmente importa é um bom marketing. Não é à toa que Frieren é extremamente famoso. Assista Frieren! Bye!